como eventos importantes, futuros na sua vida, afetam a dinâmica do seu dia a dia. O casamento, para aqueles que estão namorando ou noivos, a conclusão dos estudos universitários, a mudança para uma outra cidade em virtude de uma oferta de trabalho, ou seja lá o que for que venha à sua vida como uma data importante, de um momento importante. Como você vive até lá? De que maneira a expectativa desta nova realidade que se torna iminente afeta a sua vida? Algumas pessoas sofrem um pouco com a ansiedade diante desses momentos importantes. Eu gostaria muito de dizer que esse não é o meu problema, mas não é verdade. Algumas outras pessoas tentam encher a sua mente para que ela não fique focada naquilo que ela não pode antecipar e assim ver se os dias passam mais rapidamente. Nesta noite eu gostaria de lhe convidar para refletir sobre, certamente, o maior evento histórico a ocorrer no futuro, que afetará a vida de todos nós cristãos que aqui estamos, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. De que maneira a volta do nosso Senhor Jesus Cristo marca a sua vida? Todos nós vivemos realidades presentes, mas em uma certa medida antecipamos algumas realidades futuras. Algumas pessoas mais do que outras. Algumas se preparam para a aposentadoria, com seguro de vida e tantas outras coisas, pensando num futuro que virá. Mas, como alguém já falou, a volta de Cristo tem sido um destes temas desconsiderados na época contemporânea, possivelmente como um reflexo do profundo hedonismo que nos marca, uma preocupação em vivenciar e experimentar o presente momento e os prazeres desta vida. E aquilo que está no futuro está. Entretanto, na palavra do Senhor, isso não é verdade. Quando João escreve a sua carta aos cristãos espalhados pelo mundo, ele estava lidando com realidades também no seio da cristandade, de falas distintas sobre a fé cristã, e algumas delas distorcidas. Então o Senhor Jesus resgata esse tema da volta de Cristo e anuncia como esta realidade afeta a vida dos cristãos, porque faz parte essencial da nossa fé a expectativa com o retorno de Cristo, é tanto que está resumido no credo apostólico, como uma das últimas sentenças: cremos na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 28 até o capítulo 3, versículo 3, para ver como a palavra de Deus trata aqui nestes versos sobre qual a forma apropriada de nós aguardarmos a volta de Cristo Jesus. Ele voltará. E nós, como esperaremos a sua volta? 1 João, capítulo 2, versículo 28, até o capítulo 3, versículo 3. 1 João 2, 28 a 3, 3, que nos diz assim: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Que Deus nos ilumine a mente e o coração. Nós já oramos ao Senhor rogando isso, cremos que ele nos ouviu a sua oração. Este tema da volta de Cristo e como nós a aguardamos, deve fazer parte da preocupação ou da vida, da consciente expectativa que deve haver no coração de cada cristão. Por quê? É inegável que nós olhemos a vida também antecipando alguns eventos do futuro.
E, na verdade, só a partir desta afirmação nós podemos entender a importância que nós damos a tais e tais acontecimentos. Quanto mais importante algo for para a nossa vida, mais ela ocupa espaço em nosso coração. E se esta realidade é futura, nós haveremos de pensar nela. A grande pergunta é, como nós vivemos até a data de Cristo Jesus, levando em consideração esse seu retorno? Não é sábio nós simplesmente ignorarmos e pensarmos, bem, quando ele voltar, tudo estará resolvido. Até lá a gente tem que pagar as contas e correr atrás do prejuízo, não é? Como se isto não afetasse a nossa existência, pois afeta. Não considerar a realidade da volta de Cristo Jesus é um empurrão muito forte no nosso dia a dia para enxergarmos a vida como se ela fosse marcada apenas na experiência presente, no materialismo e nas necessidades imediatas que percebemos a partir do dia a dia. Não é à toa que situações como a que nós temos enfrentado com esta pandemia têm levado não poucas pessoas a algum tipo de desequilíbrio emocional, de instabilidade, de incertezas. É verdade que nós temos incertezas quanto ao fim e o desdobramento final de tudo isso. Mas como cristãos temos a certeza de que todos os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados e que ninguém pode acrescentar um côvado à sua vida sem nada disso diminuir nossas responsabilidades. As certezas que temos como cristãos são precisamente as ferramentas que nos capacitam a vivermos a vida diante das incertezas que temos. Pois não sabemos todas as respostas, mas Deus nos deu aquelas que são suficientes para nos capacitar para enfrentar aquilo que não sabemos. Vivemos pelo que sabemos e aquilo que sabemos nos capacita a viver aquilo que não sabemos. Vejamos como o apóstolo João trata deste assunto e orienta a igreja sobre de que forma prática nós aguardamos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira orientação dada pelo apóstolo aqui para nós é que nós aguardamos a volta de Cristo na dependência do amor de Deus. Vivemos, experimentamos, alimentamos o coração, nutrimos e instruímos a nossa mente de que dependemos do amor de Deus todos os dias até aquele dia. Porque esta lição precisa ser repetida constantemente. Caso contrário, temores ou expectativas outras governarão o nosso coração. Alegrias passageiras, no caso de prazeres, ou temores aterrorizantes, no caso de forças medonhas que vêm sobre nós. Olha como João descreve isso. No versículo 1 do capítulo 3, ele começa dizendo: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. O que João está dizendo aqui? Ele diz, olha, contemple o tipo de amor com o qual Deus nos amou. Veja como é diferente dos amores que experimentamos na vida em qualidade e até mesmo em intensidade. João não está negando aqui que nós desfrutamos e experimentamos outros amores na vida. Este é um dos reflexos da bondade de Deus para conosco. Experimentamos regularmente o amor dos nossos genitores, desde criança, nosso pai e nossa mãe. Experimentamos o amor de amigos, de irmãos, experimentamos prazeres e alegrias na vida. Mas João destaca o amor de Deus, ele diz, observe, esteja atento à grandiosidade do amor que nos foi concedido pelo Pai. Quem somos nós? Pecadores. Quem Deus é? Um ser infinito, todo-poderoso e absolutamente santo. E a despeito de ser Deus quem é, e de sermos nós quem somos, Ele nos amou com amor eterno. João nos chama a esta realidade essencial. Não há como nós olharmos a vida, presta atenção, de forma saudável, positiva e equilibrada, e mantermos a cabeça no lugar, se ela não estiver alicerçada nessa certeza absoluta que o grande e infinito Deus nos ama. A nós pecadores, Ele nos ama. A vida dirá todos os dias para nós que nós temos sido esquecidos, preteridos e passados para trás, pelos outros, pela própria vida. Vimos a mensagem hoje pela manhã, a idade chega, os efeitos colaterais dela vêm, e se os nossos olhos estiverem focados neste mundo natural, não será
difícil vermos pessoas no final da vida rabugentas, ranzinzas, céticas e azedas. O que precisamos lembrar todos os dias ao nosso coração é precisamente o amor de Deus para conosco, que é tão grande, nos diz João, ao ponto dele nos chamar seus filhos. Por que João faz esse destaque aqui? Porque ele tem a mentalidade bíblica e precisa a respeito de quem somos e de quem Deus é, e nós precisamos disso todos os dias. Porque a tendência nossa, devido ao pecado que habita em nós, é valorizarmos nossas qualidades e nossas virtudes e desprezarmos a grandiosidade de Deus. Deus é absolutamente santo e bom. Nós somos pecadores, mas ainda assim Ele nos amou. E nos amou a tal ponto de não apenas nos deixar viver. A pecadores como nós, Ele chamou para restaurar um relacionamento consigo. Um relacionamento não simplesmente de manda quem pode e obedece quem tem juízo, embora Ele seja o Senhor Todo-Poderoso, e quem tem juízo vai obedecê-lo, mas um relacionamento fraterno, familiar. E a Bíblia descreve esta intimidade de amor, falando da relação familiar. Deus nos fez seus filhos. Fomos chamados. Por que chamados filhos de Deus? Porque a nossa natureza é adâmica, é pecaminosa, é caída, a de Deus é santo. Ainda assim, Ele adotou pecadores como seus filhos. Só que João diz, Ele não apenas os adotou, diz o versículo, e de fato somos filhos de Deus. Aconteceu alguma coisa além da adoção, na realidade de pecadores que creem em Cristo, que em teologia nós chamamos de regeneração. Uma nova natureza nos foi dada. Uma natureza que agora reflete o próprio Deus, uma nova inclinação, uma nova força, um novo anseio, uma nova vontade, um novo desejo para com Deus e para com as coisas de Deus. E como isso foi possível? Não foi por geração espontânea, porque pecadores espontaneamente só gerariam mais pecados. Foi isso que João falou a Nicodemos, quando diz, olha, não pode uma pessoa velha, ele diz, como eu posso voltar para a barriga da minha mãe, eu que já sou velho? Ele diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nascer novamente, naturalmente, ia gerar Nicodemos pecador, versão 2. Não ia ter nenhuma possibilidade, embora não exista biblicamente. O que você precisa é de uma transformação de natureza espiritual, que é o Espírito quem produz esta vida. E é isso que João está dizendo. Quando Paulo explica esta realidade, ele diz, o amor de Deus para conosco é manifesto, sendo Deus misericordioso. Ele nos salvou e nos transformou. Mas veja, nós não apenas somos reconhecidos como os filhos de Deus, mas por ganharmos uma nova natureza, natureza de filhos de Deus, espírito sensível, a alma que agora concebe e adora verdadeiramente, que deseja conhecer a Deus, embora vivamos o paradoxo de ainda convivermos com a antiga natureza dentro de nós, a nova é mais poderosa pela presença do Espírito. O Senhor Deus nos fez seus filhos. E o versículo 1 continua. Ele diz, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O que é que João está dizendo? Preste atenção. O cristão, aqui na terra, onde vivemos como cidadãos e seres humanos, sempre experimentará algum tipo de estranhamento por parte da sociedade. Porque nós vivemos aqui. Nós fazemos parte da construção e da colaboração do dia a dia. Documentos cristãos que datam dos primeiros séculos já falavam desse estranhamento vivido no Império Romano. Ele diz, olha, esse povo está entre nós, eles trabalham, eles vivem, mas eles adoram ao Deus que não se vê. E esta foi parte de uma das primeiras defesas dos cristãos diante da perseguição. Ele diz, qual a razão de perseguir esses cidadãos que contribuem para o bem da sociedade? E com isto nós percebemos que ao longo da história do cristianismo há sempre esse tipo de estranhamento.
Pessoas que vivem aqui, mas que aguardam uma cidadania celestial, e morar no céu ou em um outro lugar. Pessoas que convivem entre nós, mas que têm uma ética e um valor e um padrão diferente do da sociedade. Gente que, ao sofrer prejuízo, responde com amor e com misericórdia. Gente que, ao ser fustigado, responde com um caminhar de uma segunda milha em direção ao outro. É bem verdade que nós cristãos nem sempre respondemos desta maneira, mas é bem verdade também que se o Espírito habita em nós, ele nos capacita a responder assim, e esse testemunho aparece de alguma forma. E o que João está dizendo é o seguinte, é porque nós temos uma nova natureza, valores, virtudes, desejos, anseios e práticas novas marcam a vida de pecadores que nasceram de novo. E aqueles que não experimentaram, não reconhecem, porquanto não conheceram o próprio Cristo, não reconhecerão em nós as mesmas virtudes. O Senhor Jesus disse, olha, não vos escandalizeis, se fizeram assim ao Filho do Homem, farão com vocês também, não vos maravilheis. Este amor que Deus destinou aos seus, é a razão do mundo não nos conhecer, e não nos reconhecer como filhos de Deus, e Deus como nosso Pai. Eu tenho certeza que uma boa parte de vocês aqui, ao conversar com algumas pessoas que não são cristãs, que não professam a fé, percebe o desconforto que muitas vezes essas pessoas têm quando nós afirmamos da certeza da salvação. Mas como assim? Você acha que é melhor do que eu, né, que você merece? Não consegue compreender a mensagem da graça, que a salvação é pura graça de Deus a pecadores que se rendem. A nossa relação com Deus não tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com aquilo que Ele fez por mim. O que Ele fez por mim em Cristo Jesus é que muda a minha vida. Mudou eternamente ao me livrar da condenação, me dar a vida eterna, e muda diariamente, todas as vezes que eu morro para mim mesmo, que eu carrego a minha cruz e que eu experimento a graça transformadora de Deus em mim. No capítulo 2, versículo 28, João diz, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Que descrição mais bela! Eu não seria capaz de descrever dessa maneira a forma como nós devemos aguardar a volta de Jesus Cristo. Por ser Deus, Deus bondoso, que nos amou, que nos atraiu, que nos deu a vida eterna, o novo nascimento, a fé, o arrependimento, João faz um apelo muito lógico, prático, mas profundamente pastoral. Veja o tom carinhoso dele se dirigindo aos irmãos em Cristo como seus filhinhos, como um verdadeiro pai preocupado com o bem-estar emocional e espiritual dos seus filhos. Ele diz, agora, neste momento, enquanto Cristo não volta, permaneça nele, dependa dele. Irmãos, uma lição tão simples, mas que pode tão facilmente ser esquecida por nós. Sabe aqueles momentos na vida que você vive e você acha que as suas forças se esgotaram, que você não tem a capacidade de virar a face para quem lhe agride, de caminhar uma segunda milha para aquele que pediu para você caminhar uma, de dar a túnica para aquele que te pediu a capa, ou o contrário, de dar a capa para aquele que te pediu a túnica, e você diz, eu não dou conta, pastor, é difícil demais. A resposta de João é, permaneça nele, naquele que é a fonte de toda virtude que você precisa ser. Eu não sei vocês, mas muitas vezes na minha vida eu me deparo com situações que eu digo, Senhor, minhas energias acabaram há quilômetros atrás. O Senhor estava falando para eu andar uma segunda milha. Eu não sei nem como eu cheguei aqui, quanto mais e mais adiante. Quando a vontade não é virar a face, mas retribuir de uma forma não tão amorosa assim. Quando a palavra que vem aos lábios não são uma palavra que vai promover a edificação e que muitas vezes não consigo controlar e ela solta. Como venceremos? Como comunicaremos esta graça? Preste atenção, a lição é tão simples, mas nós nos esquecemos tão facilmente. Dependendo dele. É ele em nós. Ele. Ele é a videira verdadeira. É dele que vem a seiva que faz com que os galhos produzam os bons frutos. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós podemos achar até que somos galhos bonitos, né?
E aí Deus nos coloca diante de circunstâncias em que você diz, não tem seiva. E Ele diz, mas eu sou a fonte constante da seiva que você precisa. Dependa de mim. Nós cristãos, os filhinhos de Deus, nós devemos nos conservar nesta dependência de Cristo, naquilo que em teologia é chamado de união mística. Senhor, és Tu em mim, é a Tua graça. Ajude-me a subir à cruz, ao ego morrer, a não falar em defesa própria, mas deixar o Senhor ser o meu próprio defensor, a não agir em prol da minha própria reputação, mas que a glória do Senhor e a imagem do Senhor resplandeça. Ajude-me a depender do Senhor no meio dessa circunstância que eu não me vejo capaz de enfrentar. É o amor de Deus que nos capacita a isso. E aí ele diz, ao esperarmos isso, teremos a segurança transparente da volta de Cristo Jesus, porque a perseverança na fé é um reflexo já da dependência de Deus. Quando ele diz que tenhamos a confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda, o que é que isso significa? Que ao viver a minha vida diariamente na dependência do Senhor, a volta de Cristo é apenas o grande finale dessa história gloriosa que nós já estamos aguardando. Eu sei o que é depender de Cristo hoje, como soube o que era ontem, como saberei o que é amanhã, e a cada dia mais e mais, e à medida que eu experimento dependência mais de Cristo eu quero ter, e mais com Cristo eu quero estar, e quando Ele que voltar, vai ser natural o desejo de encontrá-lo. Mas nem sempre ocorre isso conosco, não é verdade? E eu gostaria de poder dizer que todos os dias da minha vida cristã eu almejei estar com Cristo, mas eu não seria honesto com vocês se eu dissesse isso. Muitas vezes, outros anseios falam mais fortes. Qual é a lição que nós chegamos a esse ponto aqui? Devemos aguardar a volta de Cristo na dependência do amor de Deus, porque foi este amor que nos transformou, que nos adotou como filhos e nos fez filhos de Deus. E é este amor de Deus que nos habilita a permanecermos unidos a Cristo, mesmo no meio das adversidades da vida, e é este amor que garantirá que estaremos prontos quando Cristo voltar. Já dizia o profeta, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ou o apóstolo aos gentios a falar que Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O século passado testemunhou um grande êxodo no Brasil, êxodo rural. Nós fomos uma das nações que experimentou o mais rápido processo de urbanização. E a minha região deu muitos migrantes, né? Quem não conhece a história de imigrantes nordestinos que saíram deixando a seca do interior do Nordeste para tentar uma vida melhor nas cidades grandes do Sudeste, por exemplo. E não foi incomum o pai vir à frente para procurar um trabalho e a família permanecer naquela expectativa do reencontro quando um lugar minimamente fosse preparado. Essa história que foi vivenciada por muitas famílias é uma espécie de modelo do que nós devemos abrigar com relação a Cristo. Ele foi preparar um lugar, nós devemos aguardar, Ele nos acolherá num lugar infinitamente melhor do que o melhor pai conseguiu executar para a sua família, tentando livrá-la de uma situação medonha. Como devemos aguardar a volta de Cristo? Na dependência do amor de Deus. Segundo, na certeza da nossa glorificação. Versículo 2 do capítulo 3. Ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, nós já somos filhos, somos adotados como filhos de Deus, mas preste atenção, o que Deus fez espiritualmente em nós ainda não está concluído. Já somos filhos, já cremos nele como Pai, já experimentamos a sua presença, já aguardamos a sua volta, já temos o seu consolo, mas tem mais. Nós que já fomos transformados e adotados, espiritualmente feitos filhos de Deus,
Ainda não experimentamos tudo o que Deus tem reservado para nós. É isso que João está nos dizendo. Não acabou ainda. E por isso essa sensação ainda de que falta algo. Você sente isso na sua vida? E falta ainda o vigor, a fé, a esperança, a santidade. Você diz, pastor, eu não sou mais a mesma pessoa de antes, quando eu não era cristão. Mas ainda não sou aquilo que eu deveria ser. Amém! Isso é sinal que você está sendo realista. Está se olhando no espelho como de fato não poderia ser diferente a sua resposta. Me preocuparia se você dissesse, pastor, não mudou nada na minha vida. Esse negócio de crer em Jesus foi só uma coisa intelectual que aconteceu. Continuo com os mesmos pecados, continuo com as mesmas ideias e práticas, até acho que Jesus é um bom caminho. Me assustaria se você dissesse, não tem problema nenhum, superei todos os pecados na minha vida. Eu ia dizer, uai, você morreu e esqueceu, né? Deixa eu te avisar, isso é cai duro para ser glorificado. Porque algumas pessoas acham que são anjos aqui na terra, né? E atingiram um nível de maturidade muito grande. Mas o que João está nos dizendo aqui é que aquilo que Deus tem preparado para nós ainda não foi completado. Ainda virá o restante. Segunda parte do versículo 2. Sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, quando Cristo vier novamente, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que coisa gloriosa! Esse seu anseio de vencer completamente as tentações na sua vida será suprido na volta de Jesus Cristo. De se ver livre de todo o mal que habita em você, será arrancado de você na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. De olhar para Deus com plena convicção, fé e segurança, esse dia chegará. Muitas vezes você pode se sentir fraco diante das lutas que tem dentro de você, e o que João está dizendo é o seguinte, isso não é para sempre, vai acabar, mas não chegou esse dia ainda. Ele virá. Quando Jesus voltar e nós o contemplarmos, nós seremos semelhantes a Ele. Porque Ele, sendo a primícia daqueles que dormem, é o protótipo daquilo que nós seremos. Porque Ele que habita em nós e está nos conformando pelo poder do Espírito, a sua semelhança, completará esta obra. De tal maneira, se você quer saber como será você no céu, olhe para Jesus. Ah, pastor, mas isso pode gerar uma passividade da minha parte. Não. Isso deve gerar motivação para o presente. Se é assim que eu vou ser, eu vou começar a treinar desde já. É na dependência desse que me transforma nesta semelhança que eu sigo a minha vida. É isso que João está dizendo. A transformação que Deus fará em nós é discretamente apresentada por João numa seguinte sequência. Primeiro, Cristo voltará a esta terra. Segundo, todos o veremos pessoalmente em glória. E terceiro, nós os cristãos seremos glorificados. Teremos corpo e alma santos e eternos, preparados para viver completamente para a glória de Deus por toda a eternidade, como hoje Jesus Cristo é. Não seremos divinos, não é isso que ele está dizendo. Lembremos que o Senhor Jesus é o único ser de duas naturezas, a divina e a humana. Mas na sua humanidade seremos semelhantes a Ele. Será removido de nós toda a borra do pecado adâmico, e nós amaremos a Deus de todo o coração. Isso nos dá a lição seguinte, que nós devemos aguardar a volta de Cristo Jesus na certeza da nossa glorificação, porque o Deus que começou a obra em nós, nos fazendo seus filhos, a concluirá transformando-nos por completo, corpo e alma, quando virmos Cristo na sua volta gloriosa. E isso tem uma importância muito grande, presta atenção aqui. Olhar para a volta de Cristo e essa transformação que experimentaremos no seu retorno é algo que nós precisamos nos lembrar todos os dias. Porque nós nos deparamos com situações no nosso dia a dia que tentam nos roubar a esperança, o vigor. Por vezes nós nos abatemos e caímos em tentações.
E podemos cair neste laço maligno de achar que a nossa vida será tão somente isso que temos experimentado da luta do dia a dia. E não será. Quando olhamos para o futuro e diz, um dia eu serei semelhante a Cristo Jesus, isso deve encher o meu coração e dizer, mas este que um dia eu serei semelhante a Ele, já está em mim, já habita em mim, e já é força suficiente para que eu dê novas respostas. É diferente de olharmos para a vida só na nossa força. É diferente de olharmos para a vida cristã só no nosso braço, só na nossa capacidade. João não está dizendo aqui para você ser negligente com estudo bíblico, com vigilância, com oração, com nada disso. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, nós seremos semelhantes a Ele. É dele que vem a nossa virtude, e isso nós precisamos nos lembrar. Preste atenção, vou colocar isso de uma outra maneira. O Deus que garante o final, garante o processo até chegarmos lá. Não faz nenhum sentido Deus garantir o final e dizer, mas o meio não importa. É impossível. Se Ele diz para você, eu garanto, como falou para Sara, né? Daqui a um ano você estará com um bebê nos seus braços, ela poderia ter a tranquilidade que ela não ia morrer no meio do caminho. Aquele que garante o fim, garante o meio. E isso deve nos levar à força para lutar contra aquilo que no meio causa obstáculos. Espera aí, eu serei semelhante a Ele, Ele já está em mim, é na força dEle que eu enfrento aquilo que na minha força não terei condições. Daniel já dizia, naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eternos. Ou Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Me permite usar uma outra ilustração da minha região. Quando saí, fui viver em São Paulo, transferido pela empresa que eu trabalhei, e fazendo o seminário lá, um dia, numa manhã fria do inverno paulistano, me dirigi a uma congregação, uma igreja pequena, onde conheci Veridiano, né, que veio a ser minha esposa, que é a minha esposa. E descendo aquela rua, eu ouvi um som de sanfona. E o som da sanfona me lembrou da minha infância e da minha adolescência, lá no interior da Paraíba. E eu fiquei com uma saudade tão grande que eu fui no shopping, comprei alguns CDs de forró, fui ouvir para matar a saudade da minha região. E uma daquelas músicas me chamou a atenção, Luiz Gonzaga falando a sua biografia, numa música chamada Respeita Januário. Ele conta a sua saga, como saiu jovem da sua terra, foi servir nas Forças Armadas, e quando estava numa boa situação, retornou todo orgulhoso para o seu lar. E lá foi recebido pelos seus familiares. Sabe, queridos, por que eu estou falando essa ilustração? Existe uma certa expectativa latente no coração nosso de encontrarmos glória no final. Porque a vida como nós a conhecemos está afetada pelo pecado e ela é sofrida. O anseio por mudança, por um mundo melhor, por uma realidade melhor, faz parte da nossa condição espiritual. Mas a resposta vem em Cristo Jesus. Esta é a resposta da palavra de Deus. O retorno em glória não será a glória do nosso sucesso financeiro, profissional, da realização religiosa até, moral, de uma família bonita, exemplar para as pessoas verem. Tudo isso ainda está no limite terreno aqui. A glória que deve abrigar o nosso coração é aquela que é eterna. E aquele Jesus que veio em humilhação, voltará em glória, para receber em glória os que nele creram. É isto que deve nos motivar a viver esta vida presente, aguardando o meu destino é a glória, que virá em Cristo Jesus. E assim nós chegamos à terceira instrução de João, para como nós devemos aguardar esta volta de Cristo. É na dependência do amor de Deus, todos os dias Ele me ama, Ele está comigo, é na certeza da nossa glorificação, isso ocorrerá, eu tenho a presença de Cristo em mim, o que me capacita a enfrentar minhas próprias lutas, mas por fim, é na prática da santificação. O capítulo 2, versículo 29 diz,
se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. João é mestre na sua carta de chegar a conclusões ou chegar a premissas vindo a partir das conclusões. Ele inverte a lógica em vários momentos. Ele diz: se você sabe que Deus é justo e o homem não o é, nós somos pecadores, então reconheça que o homem, só pratica a justiça que Deus requer quando o próprio Deus nele é fonte de justiça, ou seja, o regenera e santifica. É este o ponto que ele diz: olha, Deus é justo. Se você sabe disso, reconheça que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Por que João estava escrevendo isso? Vamos lembrar um pouco do contexto da época. Por causa dos hereges do primeiro século, que falavam ser mais elevados espiritualmente, que tinham discursos intelectuais e teóricos bem elaborados, que dividia a humanidade entre aqueles intelectualmente mais preparados como espiritualmente superiores e aqueles mais tolinhos, bobinhos e tardios de entendimento como inferiores, numa clara visão gnóstica da vida. Mas preste atenção, deixa eu fazer um alerta para você. Isso não era problema só de João no primeiro século, não. Isso é um problema potencial da humanidade. E especificamente de quem gosta de uma boa reflexão. E aí, quem tem na genética um pensamento, como são os reformados e presbiterianos, sofrerão esse tipo de tentação também. Lhe digo por experiência, com temor e tremor e amor por sua alma, que como pastor presbiteriano já encontrei várias pessoas orgulhosas do seu conhecimento intelectual, mas que demonstravam pouquíssima piedade na sua vida e achavam que estava tudo bem. João está combatendo exatamente isso. Ele diz: você reconhece a árvore pelo fruto, o fruto completo. A boa compreensão da verdade de Deus deve gerar bom fruto da presença de Deus na nossa vida. É assim que a gente conhece a árvore. Você olha para uma macieira e diz: ela é macieira, porque você vê maçãs nela. A goiabeira, você sabe que é uma goiabeira porque ela dá goiaba. E o que João está dizendo é o seguinte: pode ser que você que esteja me lendo não tenha uma capacidade intelectual tão profunda e nunca tenha entendido estas coisas misteriosas que esses líderes estão dizendo, mas se você reflete Deus em sua vida, está na bênção, isso é evidência de que Deus está em você. Se você tem amor para com Deus, tem amor para com o próximo, você pode até invejar aqueles que são intelectualmente mais elaborados. Às vezes a gente chega até a invejar, né? Mas lembre-se, a justiça, ou seja, a conformação à verdade de Deus, é fruto da presença de Deus na vida de pecadores. No nível que Deus olha, que é desde o coração. Porque o homem pode enganar numa aparente piedade, numa aparente justiça. É isto que faz a religiosidade, que Jesus Cristo condenou tão gravemente. Diz: vocês são como sepulcros caiados, por fora pintados e belos, mas dentro há toda sorte de podridão. Quando nós olhamos pelas aparências, nós nos enganamos. Porque o ser humano não é tolo. Você entra no grupo, você sabe quais são os tabus daquele grupo. O que é que pode ser dito, o que é que não pode ser dito naquele grupo. Como é que as pessoas querem que você se vista, como que não querem que você se vista. Que palavras serão premiadas ali, que palavras serão reprimidas. E tolos são aqueles que acreditam que quem se conformou são melhores ou superiores. Isso é puro ajuste social. E o Senhor Jesus nos alerta aquilo que Samuel já havia dito para Jessé: Jessé, eu não escolhi nenhum desses seus filhos, porque você vê o exterior, mas Deus vê o coração. O fruto que dura para a vida eterna é fruto de um novo coração. Vem lá de dentro. Não precisa ninguém estar vendo, Deus está. O que torna a minha piedade verdadeira piedade é Deus ser a fonte dessa piedade, ao mesmo tempo que Ele é o destinatário dela. O que faço por causa de Deus, não por causa dos outros, não para me impressionar. E neste sentido, preste atenção, o Evangelho é libertador.
porque eu não fico mais com medo da aprovação ou desaprovação das outras pessoas. Eu já recebi a aprovação em Cristo Jesus, assim como recebo de Cristo o poder para uma nova vida. O versículo 3º do capítulo 3º complementa esta ideia. E ele diz: e a si mesmo se purifica todo o que tem nele esta esperança, assim como ele é puro. Preste atenção que a lógica aqui é simples, porém poderosa. Deus é puro? Sim, é. E quem está nele também vai se purificar. Esta é uma lógica auto-evidente. Não faz sentido alguém dizer: estou em Deus, dependo de Deus, gosto de Deus, estou mais próximo de Deus, mas a sua vida crescentemente aponta no lado oposto. Ele diz: não, não é assim. Se Deus é puro, aqueles que são dele também se purificarão. Se ele é fonte de justiça, de piedade e de pureza, então aqueles que estão nele beberão desta fonte. Fonte, preste atenção, que nós precisamos recorrer diariamente. Porque temos em nós ainda resquícios da velha natureza. Aquele pó que fica na base do pote ou no ribeiro, e que você vai ver, alguém baldeou a água. Eu me lembro desse comentário lá do interior, né? Que é quando você mexe o pó e você tem que esperar a água descer para ela ficar limpa novamente. Nós somos capazes de baldear a água da nossa vida, da pureza. Mas pela graça do Senhor, Ele é uma fonte constante de pureza em nossa vida. E ela não ficará assim. Voltará a ser cristalina e limpa. Toda e cada pessoa que espera a volta de Cristo deve fazê-lo vivendo sempre se preparando para estar em comunhão com o seu Senhor, o seu Salvador, o seu modelo, o seu Rei. A lição final que João nos dá aqui é que nós devemos aguardar a volta de Cristo na prática da santidade, tornando-nos mais e mais semelhantes a Ele. Esse é o nosso destino, pois a sua justiça se reflete nos que são regenerados por Deus, e a purificação é a consequência natural da esperança da glória na volta de Cristo. Se alguém não entende, sofre muito. Como pastor, muitas vezes em meu aconselhamento, eu me deparo com pessoas que são cristãos sinceros e chegam até a duvidar da genuinidade da sua conversão, porque estão em desarmonia com esta realidade. E sabe o que eu digo para elas quando estou aconselhando? Eu digo: graças a Deus que você está em dúvida desse jeito. Isso é sinal que Deus lhe ama. Porque se não amasse, você estava nem aí, estava todo feliz. Estou em pecado, mas sou de Jesus. Não é? Se tem tristeza, porque Deus se preocupa com você e não quer você nesse caminho. E o Espírito lhe entristece. Então se arrependa, volte, se você não foi feito para isso. Como um videozinho que mandaram certa vez, de uma ovelhinha imitando uns cachorros, né? Tá o cachorrinho pulando e aquela ovelha pulando, é a coisa mais sem jeito desse mundo, né? Aí eu comentei: isso é o que dá quando a ovelha quer imitar o cão. É isso que dá na vida do cristão também. Quando você quer imitar o cão, você vira uma aberração, e que destrói você por dentro, e que desonra o Senhor por fora. Mas o padrão é que nós busquemos aquele que é nossa fonte de justiça e piedade. Olha como a Bíblia descreve isso. A lei de Moisés diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, diz o Senhor, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ele está afirmando que vocês serão. Mas imediatamente a seguir ele diz: guardais os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Vocês serão isso, mas guardem, porque sou eu que santifico vocês. E aí vem o imperativo também: sede santos. Estas duas coisas não são antagônicas. O sereis é a garantia que eu tenho em Deus, a fonte necessária para perseguir a obediência do sede. É porque Ele diz que será o meu Deus e o meu santificador que eu encontro motivação para me esforçar para ser aquilo que sou chamado a ser. Ou Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quando eu estive na Albânia, vivendo com a minha família, na nossa primeira experiência missionária transcultural,
Nós recebemos durante um período a visita de um jovem que vinha de família cristã, que estava com algumas dificuldades e foi passar um tempo lá com uns amigos. E não demorou, nós vimos que aquele jovem estava em más companhias. E nós conversávamos com os outros e diz: nós procuramos e encontramos sempre os semelhantes em nossa vida. Nós não negamos a influência que outras pessoas podem ter sobre a vida de jovens e de adolescentes, mas nós procuramos e nos identificamos com os semelhantes. Aquela pessoa que foi transformada por Deus, preste atenção, procure a comunhão com os semelhantes, procure a comunhão com os santos, com gente que lhe ama e que vai lhe ajudar a ser melhor, e não vai ser empecilho na sua vida. É claro que nós não vivemos numa bolha, nós teremos e somos chamados para amar e alcançar outras pessoas, mas os laços significativos devem vir de pessoas que produzirão esse bem em nós, para que nós mesmos também produzamos bem na vida de outras pessoas. Para concluir, queridos, Cristo voltará para buscar os seus. Embora se tenha falado pouco sobre este assunto, ele é vital para a fé cristã, porque a nossa esperança e a nossa fé não se limita a esta vida presente. Pelo contrário, quanto mais claramente nós tivermos o que Deus tem destinado para nós, melhor teremos condições de viver o presente século, o presente momento. Porque somente sabendo qual é a realidade final, o presente não me engolirá. Quer pelos seus prazeres que se tornarão escravizadores, idolátricos, quer pelos seus temores que não mais nos devastarão, porque nos está assegurada a glória em Cristo Jesus e a presença de Cristo em nós. Como você deve aguardar a volta de Cristo, portanto? Na dependência diária do amor de Deus, na certeza da sua glorificação. Diga para você mesmo, toda vez que você enfrentar uma luta e uma tentação e diz: eu estou destinado à glória, Senhor da glória, sê comigo e me ajude a viver para a tua glória neste momento, e na prática da santificação, buscando refletir aquele que está em você e que garante o seu destino final. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó Deus de infinita graça e de toda misericórdia, te louvamos porque Tu és o Senhor da história, e Tu és o Senhor da vida de cada um de nós. Cada um de nós que aqui estamos somos conhecidos por Ti, pelo nome. Temos a vida escrutinada pelo Senhor, perscrutada pelo Senhor e transformada pelo Senhor. Não somos passivos neste processo, Senhor. Definitivamente, em nada em nossa vida somos passivos. Embora é verdade que algumas circunstâncias em nossa vida, nós percebamos claramente a nossa impotência, Tu nos colocas diante de circunstâncias que nos lembram que o governante não somos nós, o governante és Tu. Contudo, Senhor Deus, nesta noite nós dizemos a Ti, dependemos de Tua graça, Senhor. Tu que nos comunicaste graça ao entregar o Teu Filho Jesus Cristo, Tu que nos comunicaste graça ao nos dar a ação graciosa do Teu Espírito, a regenerar corações, iluminar mentes, nos convencer de verdades e mudar valores. És o Deus que é fonte constante de graça para a santificação, para a segurança, para a preservação, até o dia em que seremos completamente transformados para o louvor da Tua glória. Não poucas vezes ainda experimentamos derrotas na vida, derrotas diante de tentação, derrotas diante de perseverança, de motivação. Gostaria de poder dizer algo diferente, mas digo para Ti aquilo que Tu sabes. Muitas vezes me vejo prostrado, afetado pelas circunstâncias mais do que pela realidade espiritual
que desfruto no teu Filho Jesus. E por estas coisas nós te pedimos, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando nos deixamos viver pela aparência, pelas circunstâncias, pelos temores da vida, como se não houvesse um comandante universal. Perdoa-nos a nossa incredulidade e fragilidade. Ajuda-nos pelo poder do teu Espírito a recebermos do Senhor a força, a renovação e a graça diária para estreitarmos e experimentarmos mais do Senhor em nossa vida e desta forma refletirmos melhor o Senhor em nossa vida. Venha ao nosso encontro, olhe as nossas necessidades, perdoa-nos os pecados, fortaleça-nos a fé e o vigor, o ânimo, renove a nossa mente, ajuda-nos, ó Deus, a enxergar a vida com o olhar da fé, da Escritura, da verdade, e assim vivermos para a Tua glória, Senhor Deus. Lançamos sobre Ti nossas ansiedades, preocupações, dores, incompetências, impotências e limites. E pedimos o poder da Tua graça operando em nós, em nome de Jesus. Amém.